Fundo de reserva, o que é e por que eu preciso ter um? Fundo de reserva são valores que você reserva ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, para quê? Para um objetivo específico. Existem diversas formas de fundo de reserva. Você pode fazer o seu fundo de reserva para uma emergência. Você pode fazer fundo de reserva para investimentos, você pode fazer fundo de reserva para uma viagem, você pode fazer fundo de reserva para comprar um bem que você deseja. Então, um fundo de reserva é nada mais do que um valor que você separa, como eu falei, diariamente, mensalmente, semanalmente, para quê? Para esse objetivo específico. E qual a grande importância do fundo de reserva? E por que eu devo ter um? Gente, sem fundo de reserva, sem haver essa organização, a gente não consegue fazer muita coisa. O que geralmente a gente faz? Normalmente, a gente compra algo sem ter o valor e aí, à medida que vamos ganhando, vamos pagando. Tem muita gente que diz assim, se eu não fizer a dívida, se eu não me comprometer, eu nunca vou ter. Gente, a gente precisa mudar a nossa mente. Eu também já pensei assim, mas ao longo da minha trajetória de investimentos, de trabalhar com o mercado financeiro, eu entendi que a melhor forma é primeiro nós acumularmos, nós termos o valor para depois nós fazermos a ação. O que acontece? Normalmente a gente faz a ação primeiro e depois a gente vai correndo atrás do dinheiro para se manter com esse comprometimento da qual nós fizemos sem antes ter. Gente, mas eu vou falar para você que de todas as experiências que eu tive, a melhor experiência, sem dúvida nenhuma, foi buscar fazer fundo de reserva. Por quê? Porque o fundo de reserva, ele te dá uma possibilidade maior, ele te dá até um poder de negociação maior. Então, o que eu quero que você entenda é que nós precisamos mudar a nossa mente. Se você quer viver uma independência financeira, uma liberdade financeira, o primeiro passo é justamente isso, você iniciar um fundo de reserva. Então, o que eu quero que você entenda, o primeiro passo é você entender que um fundo de reserva vai te ajudar a chegar até mais rápido no objetivo. O primeiro passo para a gente começar a ter uma independência financeira é ter fundos de reserva. Por quê? Porque esses fundos de reserva vão gerar rendas passivas, da qual vai auxiliar a sua independência financeira. Para começar a viver isso, você necessita primeiro a conscientização da importância desse fundo de reserva. Segundo, hábito. Gente, é importantíssimo o hábito. Quando a gente começa algo, às vezes no início é um pouco difícil, mas à medida que a gente vai avançando e a gente vai conseguindo, isso além de gerar uma alegria, um prazer pra gente, vai gerar benefícios. Então vale muito a pena você se posicionar e iniciar o hábito de separar um valor para fazer um fundo de reserva. E o que eu quero te ajudar é fazer um fundo de reserva de investimentos. Por exemplo, alguns anos atrás eu queria comprar um terreno e eu não tinha dinheiro para comprar aquele terreno. E aí o que aconteceu? Eu me posicionei em começar a guardar todas as notas de R$ 20. Na época eu era dentista e como eu ganhava picado, eu não tinha um salário, fixo, então para mim às vezes era difícil guardar um valor fixo. Então eu me comprometi a guardar todas as notas de R$ 20. Gente, eu fui guardando essas notas de R$ 20 e fui investindo. Ao final de 2 anos e meio, eu tinha já um valor muito maior para comprar aquele primeiro terreno que eu queria. Eu tinha um valor para comprar um terreno 2 vezes melhor e maior do que o primeiro terreno que eu queria comprar. E foi o que aconteceu. Como eu fui acumulando valores e investindo esse valor, meu montante aumentou muito mais do que eu guardei. E é isso que eu quero te ajudar a fazer. Então, primeira coisa que você precisa: conscientização. Conscientização que você necessita desse fundo de reserva e que esse fundo de reserva vai te ajudar a chegar nos seus objetivos mais rápido. E qual o objetivo desse fundo de reserva? Então, é algo que você precisa saber, tá?
Então, a primeira coisa é ter esse entendimento e esse objetivo. A segunda forma é iniciar o hábito. Aí você vai precisar adaptar a sua realidade. Como eu falei, eu era dentista, eu ganhava muito picado. Então, eu tomei uma atitude de reservar todas as notas de R$ 20. Caso você tenha um salário fixo, você pode reservar uma quantidade mensal. Então, todo mês eu vou reservar isso. Esse é o segundo ato que você precisa fazer. Você definir quanto e começar. E a terceira coisa que você precisa fazer é se manter independente da situação. Gente, muitas vezes eu tinha várias contas para pagar e entrava aquela quantidade de nota de 20 e eu falei, ai meu Deus, eu tenho que pagar essa conta. Gente, mas eu não pagava. Não pagava a conta. Por quê? Porque aquele valor não era para pagar a conta, aquele valor era pro fundo de reserva. E aí o que acontecia? Eu reservava aquele valor e aí, gente, acabava vindo dinheiro, eu dava um jeito, eu fazia uma outra ação que me desse mais dinheiro para poder pagar aquilo que eu tinha que pagar, mas eu não deixava de investir. Então é isso que você deve fazer, um posicionamento de você se manter fazendo, e você vai perceber que quando você tá fazendo, gente, existe realmente uma lei da atração. Quanto mais o dinheiro você vai acumulando, você vai investindo, vai crescendo, mais acaba vindo. Isso é fato, isso é real, é comprovado já, é comprovado cientificamente. E você vai perceber ao longo do tempo que vale muito a pena você fazer isso. Você realmente chega nos seus objetivos mais rápido do que se você fizer ao contrário. Por exemplo, se eu tivesse decidido comprar aquele terreno, eu não tinha o dinheiro. O que eu ia fazer? Eu ia comprar o terreno através de um financiamento e eu ia chegar a pagar há 5, 10 anos aquele terreno. Mas eu consegui um terreno muito maior e muito melhor pela metade do tempo. Então, a gente precisa entender que a gente verdadeiramente pode acelerar o processo. Você vai tardar um pouco o seu objetivo agora, mas em compensação, quando ele vier, ele já vai vir completo e não parcelado em milhões de vezes. Então esse é o grande segredo de você começar a fazer hoje. Tá, e aí você pode pensar, mas como eu vou fazer? Olha só, que tal você começar um fundo de reserva em criptomoedas? Por quê? Porque você vai começar a comprar moedas, você vai acumular essas moedas e essas moedas, ela tem o poder de valorização. Gente, eu já comprei moedinhas valendo centavos e ela se valorizou muito, fazendo com que o meu fundo de reserva crescesse muito mais rápido do que se eu fosse colocando numa renda fixa, que é um retorno muito baixo. Então, vai demorar mais. E se você fizer fundos de reserva em criptomoeda, a sua possibilidade de aumentar, de ter um salto nesse fundo, certamente é muito maior. E aí, que tal você começar seu fundo de reserva?